Olá, tudo bem com vocês? Com certeza, se tem alguém que foi perseguido politicamente no Brasil, esse alguém foi Luiz Inácio Lula da Silva. E não somente foi perseguido, como também foi um preso político. Até hoje, quem o prendeu não consegue dar provas conclusivas sobre o porquê o prendeu. Então eu posso dizer aqui com toda certeza que se tem alguém que sofreu perseguição política no Brasil, esse alguém foi o Lula. E por que alguém sofre uma perseguição política? Você trabalha para uma determinada classe, que essa classe não é a classe dominante. Você trabalha para uma classe que está oposta a essa classe. Quando você faz esse tipo de trabalho, você desperta a ira dos poderosos. E isso leva você a uma perseguição política. Então, se teve alguém no Brasil que sofreu isso, foi o Lula. Mas eu acho muito interessante que o Lula foi preso injustamente, sem nenhuma prova contra ele. E não existia só esse processo do triplex do Guarujá, existiam outros. Mas esses processos foram todos anulados, devolveram a ele os seus direitos políticos, ele foi candidato e ganhou a presidência da República por uma terceira vez. Facilmente, Lula poderia ser uma espécie de o Conde de Monte Cristo. Lembra do filme? Que o conde é traído, ele não era conde, mas ele depois se torna o Conde de Monte Cristo, e ele é traído. E quando ele tem o poder na mão, ele volta para se vingar dos seus adversários. Mas o Lula não é essa pessoa. Lula é uma pessoa humanista. Ele tem esse lado humano dele que não lhe permite esse tipo de conduta. Ele volta para governar, para fazer política, para fazer jus ao eleitorado que votou nele. Voltou para a presidência e não fez nenhum tipo de vingança contra os seus adversários. Mas ele sofreu perseguição política. Diferentemente dessa figura, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro é o contrário do Lula. O Bolsonaro, ele veio para a política, ele veio para trabalhar para a classe dominante. Não custa lembrar que o ministro da economia dele era alguém que representa o mercado financeiro. Então ele veio para trabalhar para essa elite. Só que quando você tem dentro de um país uma democracia, não basta você trabalhar para uma elite. Por quê? Porque o país ainda é predominantemente de pessoas mais pobres. Então Bolsonaro trabalhou para essa elite e quando percebeu em 2022 que ele era o candidato à reeleição e foi o primeiro candidato à reeleição a não ganhar uma reeleição. Por quê? Porque o governo foi desastroso. Não se trabalha apenas para uma elite dentro de um país. E quando ele percebeu isso, aliás, antes disso, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás na história. O Bolsonaro, já em 2018, quando ele ganha a eleição, ele já colocou em xeque as urnas eletrônicas. Eu sempre digo que não faz sentido você pôr em xeque o sistema que te elegeu. Mas ele colocou, ok. E parece que já era uma espécie de prelúdio, já era uma espécie de vidência do que poderia acontecer na eleição de 22. Eles sabiam que o Lula, se voltasse, se tivesse os seus direitos políticos devolvidos, ele seria um candidato muito forte. Então, ele, além de fazer a política de governo tudo errado,
Ele ainda por cima, nos bastidores, ele vinha tentando costurar um caminho para que, se chegasse em 2022, o Lula não assumisse o poder. Então, ele tratou de fazer o que estava ao seu alcance fazer. E o que foi? Bater no sistema eleitoral. Bater nas urnas eletrônicas. Colocar em dúvida o processo. Colocar em xeque o TSE. Colocar em xeque o ministro do TSE à época, Alexandre de Moraes. Inclusive dizendo que tinha sala secreta. Quando Alexandre de Moraes convidou até pessoas das Forças Armadas que não tinham que ter nada a ver com o processo eleitoral, mas estavam lá para dizer que não existia uma sala secreta. Então ele tratou de fazer esse movimento para desacreditar, é claro, porque se pintar a minha vitória, ele ainda vai dizer: eu deveria ter ganhado com mais votos. Se vier a derrota, você tem a desculpa perfeita. Qual? O sistema, eu avisei que o sistema era frágil e eu venho avisando isso há muito tempo. Então ele foi por esse caminho. Agora, esse caminho não deu muito certo porque você tinha o ministro Alexandre de Moraes como o presidente do TSE à época, que usou pulso firme com o Bolsonaro. Empréstimos, benefícios, que depois o próprio Supremo considerou tudo inconstitucional, mas ele fez. E ele concedeu esse monte de coisa com a única intenção, qual? Ganhar a eleição. Só que quando saiu o resultado, saiu a apuração, ele perdeu com uma margem pequena. Mas isso não importa numa democracia, ele perdeu. E ele perdendo a eleição, o que ele teria que fazer? Fazer o que todos os outros fazem. Você reconhece a tua derrota, dá ao outro os parabéns, passa a faixa e você segue como oposição. Mas não foi isso que ele fez. Bolsonaro tentou um golpe de Estado, culminando com o 8 de janeiro, com cenas assustadoras que a gente viu. E tudo isso porque não queria largar o osso. Queria permanecer no poder a todo custo. Então eu estou fazendo essa introdução longa para dizer que agora a fala do bolsonarismo, dos filhos do Bolsonaro, do bolsonarismo, qual que é a fala? Que Alexandre de Moraes e Lula, eles estão em conluio para prejudicar o Bolsonaro, ou seja, uma perseguição política contra o Bolsonaro, e também que eles querem esmagar a oposição. Então, isso é típico dessa gente levantar esse tipo de questão, que essa questão é uma questão que gera muito burburinho, principalmente nas redes sociais. E agora a fala nova é que, inclusive, como o Alexandre de Moraes barrou a ida do Bolsonaro para a posse do Trump, e é bom que se diga que fez correto, fez dentro da lei, existia um risco ali de fuga. Agora a fala é que, inclusive, os Estados Unidos, através da pessoa do Trump, pode considerar isso uma afronta e, inclusive, impedir a entrada do Alexandre de Moraes em solo americano, tirando dele o passaporte, o visto, ou o que quer que seja. Eu vim descorrendo para vocês para mostrar que não existe nenhum conluio. E não existe conluio por alguns motivos. Primeiro, Bolsonaro cometeu os crimes. Então, o que ele está sendo investigado e pode ser denunciado, ele fez. Cartão de vacinas, joias, golpe de Estado. E tem mais, que ele não está sendo nem indiciado. Tem mais. Mas com tudo isso, ele fez esses crimes. Ele cometeu esses crimes. Então, a primeira coisa que anula a tese do conluio e da perseguição política é essa. Segundo, Lula não é o poder judiciário no país. Julgar
investigar, condenar, denunciar, isso cabe ao judiciário brasileiro. Então, isso não é o papel do presidente da República. O presidente da República é o poder executivo. E essa não é a função dele. Então, é mentira que exista qualquer tipo de conluio entre Lula e Alexandre de Moraes. Terceiro, que o Alexandre de Moraes, a maioria das decisões que ele toma com o aval dos outros ministros. Porque é insuportável a ideia de que o Alexandre de Moraes age sozinho, como diz o Bolsonaro. Mentira. Até agora, nessa questão de liberar o passaporte dele para ir para os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes pediu o aval de quem? Da PGR. Mas é muito mais fácil ignorar a PGR, e ninguém fala de Paulo Gonet, para focar em um inimigo. Esse é Alexandre de Moraes. Então, para eles é muito mais simples. Quarto, não existe nenhum tipo de conluio ou de perseguição política contra o Bolsonaro. Por quê? Porque as provas colhidas pela Polícia Federal em todos esses inquéritos estão aí, para quem quiser ver. Inclusive saiu o relatório da polícia. E nesse relatório ainda foram indiciadas Bolsonaro e mais de 30 pessoas. Então, essas provas da polícia acabam com qualquer falácia de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, não existe nenhum tipo de conluio de Lula, Moraes, porque isso não é possível. Conluio a gente viu entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato para tentar prender o Lula. Ali tinha conluio. Por quê? Porque Sérgio Moro atuou, inclusive, como um juiz de acusação. A função do juiz não é acusar, é julgar. E Sérgio Moro atuava até como juiz de acusação. E se ele queria atuar como juiz de acusação, que não fosse dado a ele o poder de julgar. Então ele atuou como um juiz que acusa e depois como um juiz que julga. E aí a gente viu naquela Vaza Jato que existia mesmo um conluio entre ele e os procuradores. Então é bom que fique claro que a gente não vê. Não há nenhum tipo de indícios de nada de que possa existir um conluio entre Lula e Alexandre de Moraes para perseguir o Bolsonaro. Em quinto lugar, para terminar, eles dizem que esse conluio quer esmagar a oposição. Gente, quem é que quer esmagar a oposição? Se tem alguém hoje que persegue e que esmaga, inclusive com fake news, o governo, são eles. Veja a história do Pix, um movimento que foi feito, que fizeram o governo voltar atrás de uma questão que era bom para todo mundo. Então, a gente precisa parar com isso no Brasil, de dizer que Bolsonaro está sendo perseguido. Se não existisse fatos, se não existisse provas, se não existisse o aval de outros ministros da Suprema Corte, da Procuradoria-Geral da República, mas tudo isso existe. Então não existe uma perseguição política. Bolsonaro não foi para a posse do Trump porque ele é um investigado por tentativa de golpe de Estado. E quanto a essa ideia de que Alexandre de Moraes pode ter o seu visto barrado, gente, não faz muito sentido comprar uma briga diplomática com o judiciário brasileiro. Imagina, o presidente dos Estados Unidos da América, que tem as suas preocupações lá com a sua política do seu país, que inclusive a política dele influencia o mundo inteiro, ele comprar uma briga
acabar com as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos por causa de alguém que está sendo investigado, que está inelegível, que existem provas contra ele. Porque nós seria até uma burrice. Então a gente precisa parar com essa questão de dizer que existe perseguição, porque não existe. A perseguição que foi feita politicamente no Brasil foi contra o Lula. Quando você vai conversar com qualquer pessoa da oposição ou com qualquer pessoa que não vota no Lula, qual é a única coisa que eles têm para dizer do Lula? Qual que é? Ele é ladrão. Repare que eles não têm outra coisa a dizer do Lula. E Bolsonaro, juntamente com outros aí, tentam falar coisas para ver se cola no Lula, outro tipo de nome, mas não cola. Por quê? Porque Lula tem histórico político. Lula atuou em defesa das classes minoritárias e de trabalhadores desde os seus primórdios políticos, na época dos sindicatos. Ele não ganhou 3 eleições presidenciais pela sua beleza. Ele ganhou porque ele se preocupou em fazer política para favorecer e melhorar a vida de gente carente, de pessoas necessitadas. Esse sim foi perseguido e foi preso político. O Bolsonaro, se acontecer a prisão dele, será a prisão justa, por tudo que ele causou ao país. E eu não posso deixar de dizer aqui para vocês que nós não estamos nem falando dos mortos que ele deixou morrer na pandemia de Covid-19, que seria uma outra coisa que ele deveria responder também grave. E, inclusive, eu acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso não vai ficar assim. O Estado provavelmente deve ter que responder por esse desastre na área da saúde no Brasil. Então, vamos parar com isso. Não existe perseguição nenhuma contra o Bolsonaro, mas nenhuma, zero. Não existe conluio, não existe nada. Ninguém está atuando para perseguir Bolsonaro ou esmagar a oposição. O que aconteceu foi que eles tentaram um golpe de Estado para não deixar que o Lula assumisse o poder, e hoje a conta está chegando. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E quando a conta chega, alguém vai ter que pagar por essa conta. E quem vai pagar pela conta é quem fez a conta. E quem criou tudo isso foi o próprio Bolsonaro. Então não tem nada para reclamar. Ele tem que arcar com todos os erros que ele cometeu durante a sua gestão como presidente da República. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Considere você que é inscrito no meu canal se tornar membro aqui. E para você também que não pode se tornar membro e me ajudar mensalmente com um valor de R$ 6,99 por mês, quando você fazer o comentário, deixe lá qualquer valor, não valeu demais, que você já vai estar me ajudando aqui, tá bom? Muito obrigado.